principalmente porque o Senegal é um país pobre. Quando cheguei a esta escola particular bastante rica, havia mulheres pobres que carregavam crianças nas costas e vendiam amendoim e outras coisinhas que preparavam debaixo do sol com seus bebês nas costas, só para ter um dinheirinho para viver. E quando perguntei ao meu pai muçulmano por que minhas professoras são más com essas mulheres, essas pobres mulheres, por que elas não têm compaixão pelos pobres? Meu pai me respondeu que é porque elas não conhecem a Deus. E então, para mim, os católicos eram pessoas que infelizmente não tiveram a chance de conhecer a Deus, e portanto, era justificável que fossem tão más com os outros e que não tivessem compaixão pelos pobres, etc. E então, quando cheguei à Malásia, estava em uma escola francesa onde a maioria das pessoas ainda é uma escola particular, mas a maioria das pessoas são ateias. Não são crianças católicas nem professores católicos, mas são ateias. E no resto do meu ambiente, encontro moradores locais que são hindus, budistas e outros muçulmanos. E na Malásia, ao contrário do Senegal, as mulheres usavam véu de verdade. A maioria das mulheres muçulmanas, portanto, malaias étnicas, usava véu. E assim descobri esse lado muito restritivo do islamismo, onde as mulheres não são consideradas com a mesma dignidade que os homens. Elas não podem fazer certas coisas em espaços públicos. Todas usam véus da mesma forma. Não era nada como na África, onde as mulheres usam o véu porque faz parte da cultura, porque é bonito, porque não era a mesma coisa. Era um pouco mais opressivo para mim quando criança. E ao mesmo tempo continuo tendo uma educação islâmica. Então, tenho uma professora de Alcorão, uma mulher que ensina o Alcorão para mim e meu irmão mais velho, e continuo aprendendo sobre o Islã. E ainda estou tão magoada no meu coração pelo que acredito ser uma mentira, sem conseguir explicar por que é uma mentira, porque o Islã é uma mentira. Simplesmente me sinto aprisionada e só quero fazer o melhor que puder para ser amada pelos meus pais e meu irmão mais velho. E naquele ano, Deus me concedeu a graça que eu havia pedido quando estava no jardim de infância, graças à minha professora. E ele me deu um irmãozinho. Então foi o dia mais lindo da minha vida. Eu tinha 8 anos e Deus me deu um irmãozinho. E isso no meu coração foi uma alegria tão grande. Meu irmãozinho era a alegria da minha vida. Eu cuidei dele como se fosse meu bebê. Eu havia orado a Deus por 4 anos por um irmãozinho. E eu tinha 8 anos e finalmente tinha um irmãozinho. Então fiquei muito feliz. E daquele momento em diante, continuei a falar com Deus como minha professora havia sugerido. E comecei a escrever cartas a Deus pedindo-lhe muitas coisas. Que eu me torne gentil o suficiente para que meus pais me amem. Bonita o suficiente para que eles me amem. Para ser amada. Para ser melhor da turma. Pois mais uma vez eu esperava que meus pais me amassem. E assim, por anos, continuo com as lições do Alcorão que este professor me deu, a observação que faço nesta escola onde a maioria das pessoas são ateias, e vejo que muitas delas são muito gentis. Muitas meninas são meninas como eu. Vejo que seus pais são muito amorosos com elas. E estou começando a questionar o que minha autoridade parental me ensinou até agora. Ou seja, que qualquer pessoa que não seja muçulmana não é uma boa pessoa. Porque aqui estou confrontada com pessoas amáveis, muito gentis, honestas, e então estou começando a ser questionada. E ao mesmo tempo, há um tabu tão grande, há uma opressão tão grande, pelo menos no islamismo em que fui criada, que eu sabia muito bem que não tinha o direito de duvidar ou fazer perguntas. Por exemplo, a única vez que quis fazer perguntas ao meu pai sobre o islamismo e sobre essas pessoas que não nasceram muçulmanas, que não praticam o islamismo e que se dizem ateias, ele simplesmente me respondeu friamente que para os descrentes, os kufars, eles iriam para o inferno, e que aqueles que se questionassem como eu provavelmente iriam para o inferno. Então, a partir daquele momento, eu realmente não sei mais o que pensar. Estou crescendo e me tornando um adolescente, e a violência em casa contra mim está ficando cada vez maior, e minha angústia, ao mesmo tempo, está ficando cada vez maior.
e minha angústia também está aumentando em minhas orações diante de Deus. Na verdade, há anos venho implorando a Deus para ser amada, para agradar meus pais, para que meu irmão mais velho me ame, e percebo que, embora eu tenha me tornado a melhor da turma, embora eu me destaque nos esportes, embora eu faça de tudo para, por assim dizer, ser perfeito e ser amada, então, a partir daquele momento, eu realmente não sei mais o que pensar. Estou crescendo e me tornando uma adolescente. E a violência em casa contra mim está ficando cada vez maior. E minha angústia, ao mesmo tempo, está ficando cada vez maior. E minha angústia também está aumentando em minhas orações diante de Deus. Na verdade, há anos venho implorando a Deus para ser amada, para agradar meus pais, para que meu irmão mais velho me ame. E percebo que, embora eu tenha me tornado a melhor da turma, embora eu me destaque nos esportes, embora eu faça de tudo para, por assim dizer, ser perfeita e ser amada, não estou recebendo de forma alguma esse amor que tanto desejo. E quando eu tinha 13 anos, de fato, fui hospitalizada após a violência que sofri por uma semana. E isso me mergulhou em um estado de grande desespero. E quando voltei para casa após esse período de hospitalização, disse a Deus que não queria mais experimentar a violência que estava sofrendo, que não entendia por que Ele não ouvia as minhas orações, não entendia por que Ele não me respondia, não acreditava em toda essa violência no Islã. E eu disse a Ele: sei que Tu existes, meu Deus, mas não sei onde Tu estás. E eu pedi a Ele naquele momento, quando eu tinha 13 anos, apenas me mantenha viva até os 18 anos. E eu te prometo que vou embora, vou deixar tudo isso e vou te procurar. Farei tudo ao meu alcance. Tentarei conseguir uma bolsa de estudos tirando boas notas quando estiver no meu último ano do ensino médio. E irei para outro lugar e te procurarei. E buscarei a verdade sobre quem tu és. E então foi um grito desesperado do meu coração naquele momento. Depois disso, minha família e eu nos mudamos para a Líbia. Eu tinha 15 anos na época, então tinha acabado de passar 8 anos na Malásia. Quando chegamos à Líbia, foi pouco antes da guerra começar. Chegamos um pouco antes. Era uma atmosfera muito sombria, com muitas imagens do ditador da época por toda a cidade, mulheres com véu. Era uma atmosfera muito sombria, muito opressiva. E de fato, depois de 1 mês e meio, a escola onde eu estudava com meu irmão mais velho e meu irmão mais novo fechou porque houve um ataque. Achávamos que não era muito sério na época, mas saiu do controle. E depois de 4 meses, havia rebeldes e kalashnikovs nas ruas. E o país começou a cair em total desordem e caos, a ponto de, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos ser assassinado. Meu pai e vários de seus colegas escaparam de tentativas de assassinato. E sempre me lembrarei de um momento em que eu estava em casa com meu irmãozinho e ouvimos o som de kalashnikovs por 2 horas por toda a vizinhança. Então, de fato, essa violência, somada à violência que eu já havia sofrido pessoalmente, me mergulhou em um desgosto com a existência do mundo e com a injustiça no mundo. De fato, eu já havia sofrido muito e me espantado quando criança, e via esses contrastes entre as pessoas muito ricas da minha escola particular e essas mulheres pobres que quase mendigavam para se sustentar, as crianças na rua que andavam descalças e mendigavam. Eu já estava de fato revoltada contra a injustiça do mundo. E a experiência da guerra na Líbia acabou matando em mim a menor esperança de que houvesse algo de bom na terra. No entanto, na verdade, eu estava no islamismo. Continuei a rezar, a fazer minhas orações 5 vezes ao dia, a jejuar durante o Ramadã e tentei multiplicar minhas orações e súplicas a Deus na esperança de que Ele me respondesse, na esperança de que houvesse algo melhor no mundo, na esperança de que as guerras parassem, que a fome acabasse, que o mundo fosse mais cheio de paz e amor e, acima de tudo, que essa paz e esse amor começassem dentro de mim, porque eu sentia minha alma tão vazia, desprovida de paz, desprovida de amor, sem esperança, desesperada. Após a guerra, fomos repatriados para meu país natal,
o Senegal.